Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 8 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o episódio de hoje é o que ainda falta você ensinar para o seu filho. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, tenho 3 filhos, a Thaís, minha filha mais velha, de 23 anos, o Bruno é o meu filho do meio, de 21 anos, e a Laura, minha filha mais nova, de 18 anos. Nós percebemos que a vivência que tivemos ao longo desses anos todos, nós podemos passar para as pessoas em forma de dicas e sacadas para que os pais e os filhos se relacionem melhor. Porque nós temos uma relação com muita afinidade, uma relação de muita cumplicidade, e esse é um desejo meu, passar adiante isso tudo que a gente viveu. E eu separei aqui um assunto para esse episódio de hoje, que é o que ainda falta você ensinar para o seu filho. Eu fiz um vídeo bem curtinho sobre esse tema e eu coloquei um outro título nesse vídeo. Na época eu usei uma analogia, eu coloquei assim, ó, eu anotei aqui umas coisas. Coloquei o título do vídeo como: o que falta colocar na mochila do seu filho? O que ainda falta na bagagem do seu filho para ele seguir viagens sozinho para a vida em busca dos sonhos dele? Eu usei essa analogia para convidar você, mãe, e você, pai, a pensar que o seu filho vai levar com ele para a vida toda tudo que você ensinou. É como se ele pegasse os ensinamentos e colocasse na mochila, como parte da bagagem. E nós, como pai, como mãe, como pais, devemos identificar quais as situações em que os nossos filhos ainda não têm total segurança de como devem agir. E para conseguirmos perceber essa insegurança, precisamos ter intimidade e proximidade com o nosso filho. O fato é que muitas vezes os filhos até não apresentam insegurança na tomada das decisões, mas nem sempre agem da maneira correta. E percebemos isso quando eles tiveram uma conduta que infringiu algum princípio básico do Código de Conduta Ética. O Código de Conduta Ética, ele consiste em confiabilidade, que envolve honestidade, integridade, lealdade, respeito, que envolve direitos humanos, responsabilidade, que envolve assumir as responsabilidades pelos atos decorrentes de suas atividades, justiça, que envolve em ser justo, em ser imparcial, ser cuidadoso, evitar danos ou prejuízos desnecessários, e cidadania, obedecer às leis. Código de conduta, eu peguei aqui o significado para a gente ter isso bem claro em mente. Código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um determinado grupo de pessoas, de acordo com seus princípios. É geralmente utilizado por empresas, organizações, classes profissionais ou grupos sociais. Eu inventei um código de conduta ética aqui para casa, com regras inventadas por mim, a serem seguidas pelos meus filhos, e foram seguidas pelos meus filhos. Eu sempre pensei que se os meus filhos soubessem o que é certo e o que é errado, e fossem pessoas corretas, pessoas do bem, eles saberiam como agir na hora das tomadas de decisão. Sempre pensei também que é responsabilidade dos pais se empenhar para que os filhos tenham um futuro lindo, um futuro de sucesso, e até o momento em que eles possam seguir sozinhos. Eu sempre pensei que é uma responsabilidade dos pais, até esse momento.
E o que eu desejei foi que os meus filhos estivessem na mochila deles, na bagagem deles, para quando fosse a hora deles seguirem sozinhos, tudo aquilo que eu coloquei com tanto carinho e repeti 1000 vezes, desde que eles eram pequeninhos. E esse foi o meu código de conduta ética aqui de casa, que consistia nas seguintes prioridades: integridade, honestidade, gentileza, responsabilidade, sociabilidade, garra, persistência, resiliência e amor. Cada palavra dessas pode abrir um leque enorme de exemplos. Então, assim, desde que eles eram pequeninhos, eu sempre tive em mente, assim, em tudo, apresentar para eles a importância da integridade. Da pessoa ser íntegra, independente da situação. Se é uma situação em que a pessoa está se sentindo injustiçada, se é uma situação em que a pessoa está muito feliz, se é uma situação em que a pessoa está passando por dificuldade, está sem dinheiro, qualquer situação, nós devemos ser íntegros. E isso eu passei para os meus filhos desde que eles eram bem pequenininhos. Honestidade, a pessoa deve ser honesta com aquilo que acredita, deve ser honesta com aquilo que quer para outra pessoa, deve ser honesta e sincera. Falar sempre a verdade, sempre a verdade. E aquelas mentirinhas de criança, aquelas coisas assim, até tem filhos, tem pessoas que mentem quando são adultos, né? E isso é, de uma certa forma, inevitável. Mas o importante não é se a pessoa mentiu ou não. O importante é fazer a pessoa se dar conta de que mentir não é correto, não vai levar a nenhum lugar, ninguém a nenhum lugar. E que o importante é voltar atrás e se desculpar. O outro princípio básico, né, do código de conduta que eu inventei aqui para casa é gentileza. Eu sempre falei para eles serem gentis uns com os outros, gentis com os manos, gentis comigo. Eu sempre fui gentil com eles. Então eu acho que se essas coisas a gente valorizar muito dentro de casa, a gente vai fazer com que os filhos tenham esse hábito. E impressionante, os meus filhos são pessoas gentis. Pode ver o que os outros falam deles. Nossa, como eles são gentis, como eles são educados. Então, assim, desde pequenininhos, tendo certo tipo de hábito, de conduta, acaba que isso vira realmente um hábito na vida da pessoa. Então, assim, a gentileza com os manos, a gentileza com a mãe e com o pai, gentileza com os avós, com os priminhos, com os coleguinhas. E para ser gentil não precisa ser babaca. Para ser gentil, a pessoa é só ser educada, ser correta. É só ser uma pessoa do bem, é simples. Mas nem sempre somos gentis, né? Nem sempre os pais e as mães são gentis. Então, assim, a gente começando pelo exemplo, e sendo gentil com o filho, sendo carinhoso, sendo amoroso, é bem provável que esse filho também seja gentil com a gente, com o pai, com a mãe, com a avó, com os tios, com os primos, com os colegas da escola, com as professoras, com os amigos dos pais, com todo mundo em volta. E gentileza é uma coisa, é tão lindo que faz tão bem quando a gente vê, né, uma pessoa sendo gentil com outra. O outro código de conduta, o outro item do código de conduta, né, que a gente aplicou muito aqui em casa, é sociabilidade. Então, assim, essa questão
social, né? De ver o mundo como um todo, de pensar no meio ambiente, de pensar nas pessoas, de pensar num conjunto. Tem a ver também com gentileza, né? Mas de uma forma mais consciente, no sentido social mesmo. Então, mostrar para os filhos que é importante se preocupar com o meio ambiente, é importante toda essa questão global, assim, né? Toda essa questão de compaixão, de empatia, tá tudo muito envolvido. Então, essa sociabilidade, desde de ser sociável, desde o filho ser sociável, ser uma pessoa, uma criança que conversa, que dá oi, que cumprimenta, que chega num local e vai até a pessoa e cumprimenta a pessoa. Se a pessoa chega na casa, cumprimenta a pessoa. Desde este momento, que é bem no comecinho do raciocínio, até uma questão global mesmo, de meio ambiente, sabe? Esse item sociabilidade é isso que eu sempre pensei em colocar na cabecinha deles, né? No entanto que meus filhos são muito preocupados com essa questão da natureza, de não poluir os ambientes, de não poluir os mares, de não colocar lixo no chão. Quantas vezes eu e eles pequenininhos a gente juntava lixo da beira da praia, levava para casa um saquinho. Então eles foram crescendo e vendo eu tendo esse tipo de atitude. E é inevitável que eles, quando adultos, eles tenham esses hábitos também. Né? Um lixinho, um papelzinho que tu amassa, pode colocar no lixo, por favor, para não jogar no chão. Né? Todas essas coisas, assim, podendo reciclar um lixo, podendo levar o lixo para um descarte adequado, para que não polua o meio ambiente, para que aquele lixo seja aproveitado, né, por pessoas que fazem a reciclagem. Tudo isso é tão nobre, né, e não custa dinheiro. Todos esses códigos de conduta aqui não custam dinheiro, né? Então, é isso que eu quis dizer com sociabilidade. Então, é claro que a gente vive em sociedade, então a gente precisa respeitar se uma outra pessoa não tá com a mesma linha de raciocínio que a gente. Então, assim, se nós cuidamos do meio ambiente, se nós reciclamos lixo, se nós não colocamos lixo, enfim, a gente não deve julgar uma pessoa que não está na mesma frequência que a gente. A gente deve fazer a nossa parte, ajudar tudo que pode e simplesmente respeitar que outra pessoa tem outra ideia. As outras pessoas têm outras formas de agir, né? Então isso também é importante. Dentro da educação que a gente dá para os nossos filhos, mostrar para eles o que é certo, o que é errado, mostrar o que pode acarretar uma pessoa fazer uma atitude errada, né? De colocar um plástico no chão da praia e aquele plástico vai entrar no mar e aquele plástico, algumas tartarugas, alguns peixinhos podem engolir, podem morrer. Muitas coisas podem acontecer, né? E isso não quer dizer que um filho nosso tem o direito de apontar, de julgar uma outra criança, uma outra pessoa que esteja jogando lixo na rua, entende? Então, isso é importante também. Saber respeitar o outro, que a outra pessoa tem uma outra opinião também. Isso é importante também. O outro item do nosso código de conduta é garra. Garra, eu sempre quis ensinar meus filhos a terem garra, a terem força para conseguir o que querem. Desde que quando eram pequenininhos, quando vão querer subir no sofá, subir numa cama, estão aprendendo a caminhar, querem avançar um degrau, né? Ultrapassar um obstáculo, alguma coisa assim. Eu sempre incentivei muito, sempre fiquei do outro lado chamando, né? Nunca empurrei para facilitar, para que a criança não faça esforço. Eu sempre procurei estar do outro lado chamando, vem que a mãe tá aqui, a mãe já conseguiu, a mãe tá aqui e a mãe tá te chamando, entende? Então essa questão da garra que tem isso por trás, né, de
de encher o filho de apoio moral para que ele tenha garra, para que ele tenha força, para que ele tenha ânimo de conseguir o que ele quer, né? E muitas coisas a gente não deve fazer para os filhos, pelos filhos, a gente não pode fazer pelos filhos, porque a gente vai estar inibindo que ele se desenvolva, né? A gente vai estar cortando um processo. Então, fazer com que o filho tenha garra pela sua própria vontade é mostrar que ele pode, aumentar a autoestima desse filho, dizer para esse filho que ele é capaz, e que a gente, como pai, como mãe, a gente vai ficar do lado e a gente vai ficar sempre à disposição para orientar, para dar um apoio, para oferecer o ombro se esse filho quiser desabafar, chorar simplesmente de alguma coisa que não deu certo. Mas a ideia é sempre mostrar para os filhos que eles devem ter garra para fazer as coisas, devem ter ânimo, muita vontade para fazer as coisas. E a gente fazendo pelos filhos, a gente vai estar podando um início de desenvolvimento do filho, né? Assim como uma lagarta, né, quando ela está saindo do casulo, ela está fazendo muito esforço, então ela vai abrindo aquele casulo, assim, ela vai abrindo, e quem olha de fora fica com muita pena, assim, muita pena, é que nem um pintinho quando começa a furar a casquinha do ovo, né, a gente tem vontade de ir lá e abrir para aquele pintinho sair. Mas, por exemplo, o caso da lagarta, o ato dela abrir aquele casulo faz com que ela desenvolva as asas, faz com que ela cresça. E se alguém for lá e abrir o casulo, ela não vai ter desenvolvido as asas e não vai virar borboleta, não vai conseguir voar, vai rastejar para o resto da vida. Então esse é um raciocínio que a gente pode utilizar com os nossos filhos. Se a gente não ensinar eles a ter garra para eles fazerem as coisas, a gente vai fazer por eles e vai estar abreviando, a gente vai estar podando a possibilidade desse filho fazer por si, né? Isso é muito importante. Então essa é a garra. O outro item do nosso código de conduta é persistência. Então, pode ver que uma coisa leva a outra. O primeiro que eu falei foi integridade, o segundo, honestidade, o terceiro, gentileza, o quarto, responsabilidade, o quinto, sociabilidade, garra e agora persistência. Dentro de cada item desse tem muitas coisas parecidas e muitas coisas envolvidas. Então, assim, dentro de persistência, obviamente, tem um princípio de que a gente deve ensinar que o filho não desista no primeiro obstáculo que ele vai enfrentar, para ele persistir, e ao mesmo tempo a gente vai estar sempre do lado, vai estar dando apoio, vai estar ajudando, dando uma forcinha aqui, uma forcinha ali, e dizendo que se ele tiver persistência, uma hora ele vai chegar lá aonde ele quer. Porque quando a gente tem foco, a gente tem objetivo, a gente consegue o que a gente quer. E os filhos, percebendo isso, vão ter um futuro brilhante pela frente, né? E persistência é uma virtude, como muitas, né? Outra questão também, outro item dentro desse código de conduta é resiliência. Resiliência é uma palavra que está muito em moda, né? Até agora, além de resiliente, é a antifragilidade que está em moda. O que é resiliência? É a arte da pessoa ou da coisa em si que está sendo comentada voltar ao formato anterior depois de ter sofrido um desgaste.
Então a gente pode usar assim uma analogia, depois de ter tido uma decepção, depois de ter levado um monte de paulada da vida, a pessoa volta a ser aquela pessoa alegre, volta a ser aquela pessoa amável, né? Embora tenha sofrido, tenha vivido um monte de coisas difíceis. Então, isso é resiliência. Então, a gente precisa desenvolver a resiliência em nós. Isso tudo a gente ensinar para um filho quer dizer que a gente precisa mostrar primeiro, em atos, em atitudes, em ações. Nós precisamos ser o exemplo para os nossos filhos. E sendo o exemplo, mesmo assim é importante falar, repetir 1000 vezes tudo que a gente quer ensinar, tudo que a gente quer mostrar. E resiliência é isso, é a arte de sofrer decepções e voltar a ter esperança, voltar a ter garra, voltar a ter ânimo. E isso é ser resiliente. E antifrágil é muito mais do que resiliente. O resiliente, o conceito é voltar à origem inicial, né? É voltar ao original, é voltar a ser como você era. E o antifrágil é mais do que isso. É depois de que leva a paulada, é ficar melhor ainda. É como se fosse lapidado. É como se estivesse lapidando aquela pessoa. Quanto mais paulada aquela pessoa leva, mais forte, mais inteligente, com mais garra aquela pessoa vai ficar para a vida, para seguir as coisas adiante. Então, assim, eu já falei muitas vezes para os meus filhos que a gente precisa pensar, a gente precisa agir de forma que a gente queira ser antifrágil, sabe? Isso é uma coisa assim que não é fácil, porque assim, muitas vezes eu mesmo me decepcionei, muitas vezes eu fiquei muito triste e eles até vêm e me dão força, me dão coragem, então aí a gente levanta e vai de novo, né? E vai seguindo o sonho, vai seguindo em busca dos nossos objetivos. E outro item desse código de conduta é o amor. O amor, ele é imbatível. O amor, quando a gente tem amor, nada vence o amor. Assim, não tem quem não se desarme diante de uma palavra de amor, diante de uma frase de amor. Eu acho que quando a gente põe amor naquilo que a gente faz, a gente tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de que aquilo tenha sucesso. E junto com o amor, colocando essas questões todas aqui, tem muitos itens que estão subtendidos. Por exemplo, paciência é uma coisa muito importante na convivência, no ensinamento com os filhos. Nós devemos ter paciência com os nossos filhos. Os filhos devem ter paciência com os irmãos, com os pais, com os avós, com os colegas de escola, com os professores. Então, como eu falei, cada palavra dessas pode abrir um leque enorme de exemplos, de situações que vivenciamos e aprendemos ao longo desses 23 anos de convivência. A minha dica para você, pai, para você, mãe, é que converse incansavelmente com seu filho, com a sua filha, sobre essas questões. Incansavelmente. 1000 vezes. Repita. E repita muito mesmo. Porque é na repetição, é na frequência que a gente consegue conquistar a excelência. Então, assim, a frequência vem antes da excelência. E não é diferente para isso também. Para incutir na cabeça dos nossos filhotinhos esse código de conduta ética, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui, que eu corrigi uma conduta inadequada de um filho meu. E corrigindo, eu ensinei que devemos reconhecer quando erramos. E devemos ter em mente bem claro,
que se soubermos mostrar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado, eles sempre terão um norte para seguirem. Esse episódio aconteceu com um dos filhos, eu não vou falar porque eu me esqueci de perguntar se eu podia comentar, eu procuro preservar a identidade deles, né, mas foi com um dos 3, e então não importa na verdade, né, foi assim, estávamos no supermercado e eu fui procurar um objeto específico que eu não lembro qual é, e entramos, procuramos nos corredores e tal, e eu não encontrei, e nesse meio tempo, esse filho pegou uma balinha, um chiclete, não sei o que, e já começou a comer. Porque a gente ia passar no caixa e ia comprar aquilo que eu fui comprar. O que aconteceu é que, como eu não encontrei, a gente passou reto pelo caixa. E esse filho não lembrou, e eu também nem vi que estava comendo alguma coisa assim. Daí, quando a gente tava... Eu não sei se eu encontrei um conhecido, se eu tava conversando com um conhecido, e aí esse filho foi e largou aquele objeto em algum lugar e voltou e disse, mãe, aconteceu uma coisa, ai, que eu tô nervoso, não sei o que, tô nervoso ou nervosa. E o que foi? Ai, eu peguei o negócio, mas passei pelo caixa e não paguei. Tá, mas cadê? Eu olhei na mão, não tinha nada, né? Ah, eu coloquei lá no canto, não sei o que. Eu digo, não, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aquilo e nós vamos voltar no caixa e nós vamos explicar para a moça, olha moça, pode passar isso aqui, a gente não encontrou o que estava procurando e passamos reto, esquecemos de pagar esse item aqui. E a gente até já abriu e já comeu né, tinha vários, como se fosse um pacotinho de chiclezinhos, coisa assim, eu não me lembro o que era. Então, isso foi uma coisa impressionante, que eu estava tão tranquila em relação a isso, e esse filho ficou nervoso porque não sabia o que fazer, porque já tinha passado do caixa, né, não tinha, e na cabeça dele não tinha como voltar. Aí eu disse, não, nós vamos corrigir o erro, entende? A gente não vai roubar um pacotinho de coisa do super, né, a gente vai voltar lá e vai pagar. Então, assim, muitas vezes é muito possível corrigir. A maioria das vezes, eu digo, o que não dá pra corrigir é morte, esse tipo de coisa, assim, um acidente que não tem como voltar atrás, alguma coisa assim. Mas, e claro, quando ofende uma pessoa, nem sempre a gente consegue voltar, não, porque uma palavra dita é como uma flecha lançada, né? Não tem como... Mas... eu sempre digo que pedir desculpas é fundamental para demonstrar o arrependimento, demonstrar que aquilo foi impensado, que aquilo, quando a gente cometeu aquele erro, a gente estava pensando de uma outra maneira e agora a gente analisou melhor. Tudo isso eu acho que é muito possível, muito possível. Eu muitas vezes pedi desculpas para os meus filhos em relação a isso. Então eu acho que se eles tiverem isso em mente, se eles tiverem essa certeza de que se um dia cometerem um deslize, cometerem um erro, ofenderem alguém ou tomarem uma atitude errada, eles podem e devem voltar na situação ou voltar naquela pessoa que foi ofendida ou que foi prejudicada e tentar se retratar. E se retratar de fato. Né? Eu acho que isso é muito importante eles saberem que é imprescindível ser feito, mas que isso não seja um motivo para que eles não pensem bem antes de tomar as atitudes. Não é uma questão assim, pode fazer o que der na cabeça, depois vai lá e pede desculpas. Não nesse sentido, né? Não deixar uma coisa assim banal, leviana, né? Se sentir que a pessoa se ofendeu, vai lá e pede desculpas depois, né? Mas pode falar o que der na cabeça, não é isso. Não pode falar o que dá na cabeça, tem que pensar muito bem antes de falar, antes de fazer as coisas. Respirar fundo, ter paciência, né? Ter calma e se colocar no lugar da outra pessoa, empatia. Todas essas questões são importantes para que a gente ensine os nossos filhos. A gente precisa ensinar
o nosso filho a ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. A gente precisa ensinar, porque os filhos, eles estão agora debaixo das nossas asas, literalmente, mas daqui a pouco eles vão pro mundo. E aí eles vão ser líderes, eles vão orientar pessoas, eles vão ter a família deles, eles vão propagar aquilo que a gente ensinou, ou que a gente deixou de ensinar. Então é muito importante que eles tenham o mínimo, assim, e o mínimo eu acho, na minha opinião, que é esses princípios básicos do código de conduta ético, né? O mínimo, assim. E eu adoro, né? Adoro ensinar. Agora meus filhos estão grandes e eu resolvi passar isso para todas as pessoas, porque eu acho que isso pai e mãe precisa ensinar, precisa aprender também. Pai e mãe precisa também receber educação, precisa receber uma orientação, um norte. Né? Nós merecemos, nós pais e mães merecemos ter a oportunidade de estudar para nos tornarmos melhores pais, melhores mães, né? E nem sempre encontramos essas orientações. Muitas vezes a gente é mãe, é pai e não tem essa orientação em lugar nenhum. Então, esse é o meu objetivo, de passar para as pessoas tudo que a gente viveu e tudo que deu certo. Então, assim, tudo que eu passei anos para aprender, eu tô procurando resumir muito, assim, os meus 23 anos de convívio com os meus filhos, eu tô procurando resumir nesses vídeos e nessas dicas e nessas sacadas para vocês. Então, voltando aqui às minhas anotações. Nunca é tarde para rever algum desses tópicos de conduta. Quanto mais essas questões estiverem intrínsecas no caráter do seu filho ou da sua filha, mais feliz ele será. E você terá certeza de missão cumprida. Tendo esses princípios, que são a base, esses princípios, isso tudo é a base. Tendo esses princípios, eles poderão se deparar com qualquer problema na vida, que eles saberão a melhor maneira de agir. Dito tudo isso, para finalizar, precisamos ensinar para os nossos filhos que os tempos mudaram. Então, se porventura tivermos ensinado aos nossos filhos alguma coisa ou algum pensamento que ficou arcaico, eles precisam filtrar e absorver somente as coisas boas. Mas você pode estar pensando, se eu estou ensinando, como que o meu filho vai saber o que deve filtrar? Nesse caso, eu estou falando de um filho já adulto, já mais velho, não uma criança, adolescente ou adulto, né, ou pré-adolescente, que já está com a sua personalidade formada. O que eu quero dizer é que depois de muitos anos de ensinamento com os nossos filhos, podemos crer que eles desenvolveram o bom senso, a percepção das coisas. Por exemplo, precisamos deixar nossos filhos atentos para não se deixar influenciar por algumas crenças limitantes, mesmo que tenham sido ditas por nós. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. É uma crença limitante. Mas quem nunca viu um pai e uma mãe falar isso para um filho? Né? Isso eu acredito que seja um ditado antigo, né? Porque falar para um filho, falar para uma pessoa que dinheiro não traz felicidade, pode bloquear essa pessoa para o sucesso dela, né? Porque tem muita coisa envolvida por trás disso,
né? Tudo não é... Dinheiro não é a coisa mais importante, mas é importante. Então, assim, envolve muita coisa. Envolve saber administrar o dinheiro, envolve saber batalhar por um bom emprego, uma boa carreira, envolve sobre ter propósito, missão de vida, e dessa missão de vida ser remunerado por isso. Então, durante a missão de vida do filho, da pessoa, do ser humano, do adulto, durante a execução dessa missão de vida, a ideia é que você resolva problemas de outras pessoas com o teu conhecimento, com as tuas atitudes, com o que tu tem o dom de saber fazer, ou se estudou, ou se já nasceu com aquele dom, enfim. Então, com a execução da missão de vida, resolvendo o problema de outra pessoa, você vai ser remunerado por isso, pela economia de tempo que a pessoa vai ter, pela solução do problema mesmo, né? E essa remuneração é honesta, é bem-vinda. Então, assim, isso é dinheiro. Quando tu faz dinheiro, vende alguma coisa, troca um serviço por um dinheiro, isso é honesto. Então, isso é dinheiro. Então, dizer que dinheiro não traz felicidade é bem complexo. Então, é uma crença limitante, é uma crença que a pessoa acredita que limita, que vai limitar a outra pessoa a ter sucesso, por exemplo. Outra crença limitante: homem não presta, homem nenhum presta. Esse é um ditado, né, que muitas pessoas falam, né, homem nenhum presta. Isso aí é uma crença limitante que pode impedir que que uma filha se relacione com outras pessoas, né, que tenha bloqueios, que não queira ter parceiro, que não queira ter namorados, namoradas, relacionamentos, que vai achar sempre que a outra pessoa não presta. Então tem coisas assim que a gente precisa abrir os olhos dos nossos filhos, né? Precisamos ensinar os nossos filhos para que eles fiquem atentos e não deem ouvidos a crenças limitantes que podem bloquear eles, né? Então, se os nossos filhos tiverem desenvolvido o bom senso para saber filtrar aquilo que vai ser produtivo para ele, e se ele estiver aberto a mudanças, com certeza será um filho com a bagagem completa. Com certeza será um filho com a bagagem completa para seguir viagem e de mente aberta e sempre receptivo a novos conhecimentos, sempre querendo evoluir. É isso aí, pessoal. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Espero que vocês tenham gostado dessa mochila aí que eu preparei para os meus filhos seguirem viagem com a bagagem completa. E eu mostrei para vocês uma pincelada de tudo que eu botei dentro dessa mochila aí, das mochilinhas deles. E estou à disposição. Espero que tenham gostado. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.